Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao último evento do primeiro seminário de Educação Matemática Inclusiva aqui da Matemática Humanista. Eu sou o Carlos Matias e hoje recebo a querida professora Márcia Barbosa. Um prazer infinito, Márcia. Nossa querida Edmara também está presente. Sejam muito bem-vindas, Márcia. Muito obrigado por estar presente aqui conosco. Oi, ótimo estar aqui. É um prazer, um super prazer estar aqui. Então, maravilha. Deixa eu apresentar, cumprimentar primeiro todo mundo que está aqui presente no chat. É o Brasil inteiro. Márcia, está com a bola toda. Esse é um assunto que está sendo super desejado, assim, desejoso de debate também. A gente precisa trazer muito isso daí. Então, essa sua fala é maravilhosa e vai aí certamente aplacar muitos pontos importantes aí que a gente quer discutir aqui na Matemática Humanista também. Muito obrigado. Então, deixa eu apresentar para o pessoal do chat. A professora Márcia Barbosa, ela é doutora em Física, atualmente professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, na verdade, diretora, né? Tem experiência na área de Física, com ênfase em Física da matéria condensada, atuando principalmente em água e no uso de suas anomalias para processos físicos e biológicos. Né? Em paralelo, ela atua em questões de gênero, pelo que ganhou a medalha Nicholson da American Physical Society em 2009 e também, por sua atuação pela pós-graduação, ganhou o prêmio Anísio Teixeira da CAPES em 2016, pelo trabalho em prol da ciência em 2018, né? Ganhou do presidente da República, olha só que bacana, a medalha do mérito científico como comendadora, né? E atualmente, como eu disse, diretora da Academia Brasileira de Ciências. Muito obrigado. A professora Edmara, que hoje faz essa maravilhosa e única interpretação e tradução de Libras do nosso evento. Ela é professora da Rede Pública de Minas Gerais, mestre em Gestão Integrada de Território pela Universidade do Vale do Rio Doce. Ela é graduada em Letras, fez licenciatura plena em Matemática, especialista em Matemática, fez também Gestão Escolar, em Educação e Inclusão, especialização em Libras, é professora da disciplina de Língua Portuguesa e Comunicação Assistiva em Libras e em Braille da Faculdade Presidente Antônio Carlos, a Unipac, em Governador Valadares. Então, nós temos aqui duas feras lindas que vão nos ajudar muito aqui nesse grande debate. Então, Márcia, bem-vinda. Eu queria começar o nosso bate-papo perguntando para você o seguinte. Você é, assim, super envolvida, muito envolvida, já há muito tempo, com essa discussão sobre questão de gênero, sobre diversidade na comunidade científica. Isso é uma coisa muito importante. E a minha pergunta é, como que esse envolvimento, efetivamente, ele teve início? Alguma situação disparou isso? Ou foi uma coisa que você se engajou por afinidade? Ou teve algum evento, alguma situação? Você podia contar para a gente um pouco sobre isso? Eu sou filha da Escola Pública Brasileira, né? E vou fazer uma confissão, eu tenho 60 anos. Então, quando eu entrei na universidade pública, ela não tinha gente da escola pública. Então, quando eu já entrei meio estranha no ninho. Entro num curso muito masculino, no momento de uma efervescência política, porque ainda tínhamos uma ditadura no Brasil, e aí eu olho e vejo que no meu curso as pessoas que lideravam o instituto eram homens. Olho no movimento estudantil, quem liderava eram homens. E aí eu decido, não, isso aí não pode ser assim, tem uma coisa errada com isso. E começo a me envolver junto com fazer física, que não é matemático, sabe como é que é isso? A gente faz aquela graduação que tem que estudar. Junto com isso, um pouco de mobilização estudantil. E aí eu resolvi concorrer ao diretório acadêmico de física para ser presidenta do diretório acadêmico de física, a primeira da história do nosso Instituto de Física da URGS. E eu criei uma frente, assim, era um momento muito parecido com agora, a gente tinha os 50 tons da esquerda, dentro da universidade, que se odiavam. E eu, que era uma pessoa que vinha da escola pública sem nenhuma educação política,
eu olhava para aquilo e dizia, Celso, isso é tudo a mesma coisa, como é que a gente não pode se unir? E montei um grupo que juntava os stalinistas, os leninistas, os trotskistas, juntava todos numa coisa que eu chamava Frente Ampla, tá? E isso irritou algumas dos estudantes mesmos lá, vendo aquela mulher, vindo com essa ideia de frente ampla. Aí eles empastelaram as paredes durante a noite com cartoons que mostravam assim uma mulher de seios nus e diziam assim, essa é a única frente ampla que a gente apoia. Tá? Aí eu disse, não, agora me pegaram. E a partir de então tem sido assim, uma coisa presente, né, na minha vida, é garantir que a gente não vai ter que passar por isso eternamente, de ter que ser toda hora chamada para ir voltar para o seu lugar, né? Vai lá para o teu lugar, que é aquele cantinho. Tá? Então, eu não aceito que me mandem para o cantinho. E aproveitei todas as oportunidades que eu tive para isso, e tive uma grande oportunidade no ano de 2000, quando a União Internacional de Física montou um grupo de trabalho para entender por que tinha pouca mulher na física. E o Brasil, como sempre, foi chamado para indicar alguém, e eu era uma pesquisadora não muito velha, jovem até, não importante, vamos dizer assim. E me mandaram. E eu chego nessa reunião e só tem fera. A representante dos Estados Unidos era nada mais, nada menos que a diretora-presidente do NIST. O representante da Suíça era o presidente do CERN. E eu lá, que era uma pesquisadorazinha. Mas como eu sou assim, né, eu virei coordenadora desse grupo, e em vez de fazer um estudo, a gente resolveu fazer uma revolução, a gente fez uma grande conferência, a gente criou times no mundo inteiro, eles diziam, Márcia, como é que tu vai achar pessoas no mundo? Eu estou falando 2000. Eu digo, não se preocupe. Um e-mail na mão, contatos no mundo inteiro, formamos 65 times de mulheres na física, tinha time no Uzbequistão, e até hoje esses times existem, e foi por isso que eu ganhei esse prêmio da medalha Nicholson da Sociedade Americana, que foi essa construção efervescente que mudou a União Internacional e que criou uma série de políticas nas diferentes sociedades de física. Maravilha. Olha, te falar um negócio, eu fico impressionado, que eu acho muito bacana isso, Márcio, que você diz. Quer dizer, essa capacidade que você tem de se engajar, de ter o jeito de meter o pé na porta, e eu acho que essa sensação muitos jovens estudantes têm, e esse empoderamento, essa sensação, e tem que meter o pé na porta mesmo, tem que meter o pé na porta. Tem que meter o pé na porta. Não cai, eu sou coitadinha, eu sou brasileiro, eu sou... Não, entende? Eu sou feito de carne e osso, né? Então, vamos lá, vamos que vamos. Bom demais, maravilha. Márcia, eu sei que você tem uma fala aí pronta pra gente. Então põe a apresentação aí. Põe o som na caixa que nós vamos dançar. Som na caixa, pra gente falar de uma verdade inconveniente. Márcia, pé na porta então, Márcia, vamos lá. Põe aí a apresentação. E assim, ó, eu adoro ciência. Então, eu vou falar desse assunto mulheres na ciência usando o que eu sei fazer, que é ciência. E assim como a ciência tem um método científico, eu chamo o meu método dos 4 Es, tá? Palavras que começam com a letra E. Eu adoro essas brincadeirinhas com as palavras. E a primeira que eu vou trazer são evidências. Próximo, então. Primeira letrinha é evidência. Evidência, né? Quais são as evidências de que a gente tem um problema? E vou mostrar uma evidência que ela é foto. Próximo slide é uma foto, próximo, que mostra uma conferência internacional de 1927, que é conhecida como Conferência de Solvay. Nessa conferência, tu não vai se tu quer, não. Tu tem que receber um convite em casa, tipo festa de aniversário sem penetra. E aí vocês olham para essa foto, não sei vocês, mas eu olho para essa foto, primeiro, né? Só homem, branco, do hemisfério norte, velho. A única mulher está lá na frentinha segurando o chapeuzinho dela, que é a Marie Curie. E cá entre nós, esse pretinho básico aí tá muito cafona, né? Aí vocês vão dizer, mas isso aí, Márcia, é 1927, é coisa muito antigamente, é do outro século. Próximo. Aí eu vou olhar a mesmíssima conferência, a mesma, em 2011.
Ah, de novo, essa conferência do clubinho. Vocês vão ver ainda, continuam os homens brancos. Ajudei assinalando as 2 mulheres, que também são brancas. Ah, e incrível, parece que não descobriram as tintas, porque, de novo, está todo mundo usando esse pretinho básico. Isso tem uma coisa meio psicológica atrás, além de ser o terno do casamento, obviamente, que é elegante, aí põe o terno do casamento. Tem uma outra coisa básica, que é essa coisa da desvalorização do corpo, para dizer que é muito inteligente, então para que se vestir adequadamente? Próximo, por favor. E aí aconteceu a União Internacional de Físicos, que resolveu fazer uma pergunta. Por que tem poucas mulheres na física? Ela fez essa pergunta à União numa reunião em que não tinha mulher. Eles tinham representantes de todas as sociedades de física do mundo, mas não tinha nenhuma mulher. Então, eles montaram um grupo de trabalho, e eu fui a primeira coordenadora desse grupo de trabalho. A gente juntou países do mundo inteiro numa mega conferência em Paris, na Unesco, com 65 times representando países, uma espécie assim de ONU da física. E todo mundo trouxe dados, e esse é o sumário da fotografia da física. Ou seja, na física a gente já começa mal. A gente começa com em torno de 23% de mulheres. E esse número é bem parecido com o Brasil. E aí vai para o doutorado, diminui, e vai para a carreira, diminui. Aí vocês vão achar, e os físicos são horrorosos. Próximo, por favor. Acontece que não só são os físicos que são horrorosos. Se olhar todas as áreas de ciência, e a Unesco fez isso para a gente, tu vai ver que até as mulheres são 50% na graduação, no mestrado, aí dá aquele e as mulheres desaparecem num fenômeno que ficou chamado de Delic Pipeline, que é uma espécie assim da tubulação que tem vazamento, como se as mulheres fossem um vazamento, e como é um vazamento, tu não sabe para onde vai. Então, são mulheres que desaparecem do sistema. Percebam, nós temos 2 problemas. Nós temos poucas mulheres na física e em todas as áreas decai à medida que tu avança na carreira o percentual de mulheres, tá? Próximo. Aí, para tentar entender o mecanismo, o físico adora de mecanismo. Eu, junto com Ademir Santana, a socióloga Alice Abreu, o ecologista Carlos Nobre e a nossa maravilhosa estudante Roberta Areias, nós olhamos 15 anos do sistema educacional brasileiro, 8 milhões de dados, tá? E chegamos a este gráfico. Em azul, percentual de mulheres, em vermelho, percentual de homens. E vocês vão notando que lá no começo, na graduação, nós já somos 50%. Mestrado, 50%. Doutorado, 50%. Docente já começa a diminuir. Mas o que realmente diminui é quando os cargos se tornam políticos. Políticos quer dizer, o clubinho indica. Aquele clubinho de Solvay indica, porque era o clubinho de Solvay que indicava quem podia entrar no clubinho de Solvay. Tanto que nós nunca tivemos uma ministra de Ciência e Tecnologia. Nós nunca tivemos uma presidenta da Academia Brasileira de Ciências. Então, assim, quanto mais clubinho fica, menor o percentual de mulheres. O que mostra que não é a capacidade técnica que é o problema. O problema é que as mulheres não sabem fazer rede, não são educadas para entrar no clubinho. Próximo, por favor. Aí fizeram a insanidade de me deixar entrar na Academia Brasileira de Ciências. E a primeira coisa que eu faço quando entro no lugar é contar quantas mulheres tem, quantos homens tem. A academia hoje tem 16% de mulheres. E aí vocês vão ver que não estão igualmente distribuídas. Nós temos em torno de 25% de mulheres quando eu vou para a área de biológicas. Mas hoje em dia, em sala de biológica, as mulheres são 60%. E aí vocês veem que quando eu vou lá para engenharia, que são 2 mulheres, matemática, tem que pegar uma lupa para achar essas mulheres. Então, não só o percentual é pequeno, como o percentual não é igual em todas as áreas do conhecimento. Aí algumas pessoas vão me dizer, Márcia, as mulheres não chegam no topo por causa da maternidade. A maternidade é um ingrediente, mas não é o único ingrediente. O próximo slide ilustra isso. Nesse slide, o que eu estou comparando é o percentual de mulheres bolsistas de produtividade e pesquisa do CNPq. Para quem não sabe o que é isso, quando tu vira docente, vira pesquisador, tem lá uma competição muito acirrada para ganhar um financiamento, que são as bolsas de produtividade e pesquisa. Não é nem pelo dinheiro, que não é grande coisa, mas é porque isso te dá acesso a um monte de outras oportunidades. Então, em vermelho, tem o percentual de mulheres que são bolsistas de produtividade e pesquisa.
Em laranja, claro, é o percentual dessas mulheres que estão no topo, porque produtividade de pesquisa tem níveis. E em laranja escura é percentual da academia. E aí vocês veem que há um decréscimo dentro dessa categoria que já é uma elite. Então, assim, não importa, quanto mais tu sobe, mais tesoura tem, porque esse desenho chama-se efeito tesoura. Eu digo assim, é que nem aquelas tesouras de cabeleireiro, acho que ninguém mais lembra o que é um cabeleireiro, porque a gente há horas que não corta o cabelo em cabeleireiro, mas no cabeleireiro de mulher, pelo menos, tem aquelas tesouras, que além de tesoura, em cada pedacinho da tesoura tem uma subtesoura, tá? É uma espécie de fractal até, uma coisa que faz um zoom e tem aquela mesma coisa. Então, esse preconceito, esse patriarcado, ele é um fractal. Tu faz zoom, tu vai mais alto e mais alto e mais alto e tá sempre ali. E isso não tem a ver com a maternidade, porque só cai entre nós, tá? Porque eu tô nesse grupo das laranja clara e laranja escura. A gente não tem mais idade para ter filho, né? Então, esse decréscimo de pesquisadora topo da carreira do CNPq para membro da academia é numa faixa etária que as mulheres não podem atribuir isso à maternidade. Talvez a avosidade possam atribuir, mas não à maternidade. Então, assim, nós temos um problema de clubinho. Próximo, por favor. Aí vocês vão dizer, ai, Márcia, eu não quero saber da academia, eu quero iniciativa privada. E esse gráfico, ele está um pouquinho pequenininho, tomara que vocês estejam vendo maior, ele separa o percentual de mulheres brancas, negras, homens brancos e negros no meio empresarial. E aí vocês vão vendo, vocês vão subindo, e vocês vão ver que são 9% só, tá? De homens negros, que vão ter no topo da carreira, consegue 19% de mulheres e 4% de mulheres negras no topo da carreira empresarial. Em algumas áreas, como o setor de energia, 14%. Em outras áreas, não acha ninguém. Então, nós temos um problema também no meio privado. Então, não pensem que é só a academia que é assim. O mundo é assim, tá? Porque a gente está nesse banho térmico, nesse meio, nesse universo, nesse ecossistema machista. Próximo, por favor. Aí vem meu segundo E, eficiência. Tá? Por que eu quero mais mulheres na ciência? Tá? Por que eu quero mais mulheres no mundo de negócios? Eu poderia trazer aqui direitos humanos, eu poderia trazer aqui democracia, mas como eu não sou na área de ciências sociais, eu não vou me imiscuir nessa área, eu vou trazer um outro recorte, que é o recorte da eficiência. Próximo, por favor. Uma consultoria chamada McKinsey, ela olhou as 500 maiores empresas do mundo. Não sei se você sabe, mas as 500 maiores empresas do mundo se chamam de as 500. Elas não se chamam de as 500 maiores empresas, elas se chamam de as 500. Pois é. Eles olharam as 500 e ordenaram por diversidade. E o que eles descobriram? Que as empresas que tinham mais diversidade ganhavam mais dinheiro. Nossa, mais dinheiro. E não era diversidade no total da empresa. Eles só olharam cargos de gerência, direção, cargos que tinham comando. E isso, obviamente, hoje nas grandes empresas, trouxe quase uma competição entre elas para ampliar a diversidade. Depois eu poderia trazer milhões de estudos que mostram por quê, como, qual é o mecanismo, mas eu queria só chamar a atenção de mais uma coisa sobre essa diversidade, é que isso não é verdade só nas empresas. Tem um estudo fresquinho desse ano, que analisou teses de doutorado nos Estados Unidos durante os últimos 10 anos e observou que as teses de doutorado que tinham inovação mais disruptiva, davam mais patente, impacto econômico, etc., vinham de grupos mais diversos. Por exemplo, uma orientanda branca com orientador homem, branco ou negro na área de exatas. Ou um orientando homem com uma orientadora na área de enfermagem, onde tem pouco homem. Esse cruzamento de pessoas com culturas, com ideias, com criação muito distintas, trazia inovação mais disruptiva. A única parte chata do artigo é que mostrava que essas pessoas que faziam a inovação mais disruptiva não eram as que ganhavam os melhores empregos no final do dia, eram as brancas que faziam inovação mais normalzinha. Tá? Na hora do dinheiro, sinto muito, o mundo ainda é muito branco. Próximo, por favor. Bem, aí vocês vão me perguntar, tá? Mostrou as evidências, me mostra que é eficiente, e aí, o que eu tenho que fazer? Né? Qual é a metodologia para a gente atingir mais diversidade?
tem que atingir diversidade, tem que ter uma metodologia. Essa metodologia é a equidade. Tá? E agora eu vou tentar explicar um pouquinho o que é equidade no próximo slide. Tá? Equidade não é igualdade. Igualdade, às vezes as pessoas dizem, não, a gente tem que ter justiça. Não, a justiça é sobre igualdade. A justiça trata todo mundo do mesmo jeito e não existe coisa mais injusta do que tratar todo mundo do mesmo jeito, porque as pessoas são diferentes, com histórias diferentes, com culturas diferentes. Se eu preciso garantir a diversidade, eu não posso ter uma regra só. E esse quadro mostra assim, igualdade é quando tu tem 3 pessoas de alturas diferentes e elas têm que colher uma maçã. Só a mais alta vai colher a maçã. Eu tenho que propiciar que todos colham a maçã. Vocês observam que eu nem vou falar que é mais justo todo mundo ter a maçã, cada um ter a sua maçã e comer a maçã. Eu só vou salientar que no final do dia, com equidade, eu vou ter 3 vezes mais colheita de maçã do que com igualdade. Tá? Então, a equidade traz eficiência. Próximo, por favor. Quais são os problemas? Tá? Eu gosto de pensar que cientista é caçador de mito, porque a gente sempre ouve aqueles mantras. Ah, tal coisa é assim, porque é assim, porque é assim, porque é assim. E a gente diz, não, vou olhar se é mesmo. Tá? A gente é caçador de mitos. Tem um aí meio difícil da gente derrubar, mas tudo bem, eu acho que a gente um dia consegue. Tá? E essa área tem um monte de mitos. A gente tem mitos de estereótipo. Cientista tem que ser assim, 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 assim. Ontem mesmo eu estava dando uma palestra num evento de suinocultores e uma das veterinárias levantou, por que eu não posso me vestir toda arrumada para ir vender produtos agrícolas de alimentação para os suínos? E eu disse, pode! Tu veste como tu quiser. Então, assim, tem muito estereótipo sobre como tu tem que te vestir e te portar. Depois tem esse mantra de não termos preconceito. Quando eu comecei a falar para as pessoas sobre mulheres na física, todo mundo dizia que não tinha preconceito, é tudo igual, todo mundo é tratado igual. Depois vem, a mulher não sobe porque ela não quer, não tem ambição. Mulheres não dão para a ciência, dão para outra coisa. E é uma questão de tempo, Márcia, é só esperar que aqueles 50% que estão na graduação vão chegar à liderança, tá? Então, assim, a gente tem uma sequência infinita de mantras, tá? Próximo, eu só preciso ligar. Meu computador estava quase sem bateria. Vamos lá. Próximo, por favor. Vamos olhar os estereótipos. Eu chamo mordidinhas de mosquitos, cada um desses mitos. Próximo, por favor. Quando eu escrevi o meu primeiro artigo para o Jornal da Ciência sobre mulheres na física, sem me consultar, eles ilustraram com esse cartoon aí. Tá? Isso é 20 anos atrás, tá? Então, assim, Jornal da Ciência é totalmente perdoado, mas esse cartoon é um absurdo. Tá? É um absurdo de diversas maneiras. O artigo era sobre mulheres na física e ilustra com microscópio. A mulher está cozinhando, lavando roupa. Gente, ela está secando a roupa em cima do fogão. Essa pessoa nunca nem lavou roupa, quem fez esse cartoon, e muito menos cozinhou, porque a roupa está pingando em cima da comida. E está deixando a roupa assim. Quer dizer, a pessoa não só fez um cartoon com estereótipo, que não entende nada de lavação de roupa. Tá? Aí vocês vão dizer, ai, Márcia, você é velho. Próximo, por favor. O gráfico colorido à direita foi uma ilustração deste ano, de um artigo da Nature sobre mulheres durante a pandemia. De novo, gente. E assim, por favor, vocês estão vendo que a pessoa está com um computador do lado de um fogão, tá? Com a temperatura elevada, e do outro lado aquelas máquinas de lavar. Essas máquinas sempre sacodem e em cima um ferro de passar. Gente, quem é que passa roupa ainda? Né? Então, assim, é mega absurdo. Tá? É o fim da picada. E isso tá na cabeça, a pessoa nem nota, ela já faz isso. Ela nem nota que está fazendo isso. Para vocês notarem como anda essa perspectiva, tem uma aluna minha, que é a Maiara, que ela faz trabalho com crianças, em que ela pede para as crianças desenhar cientistas. Próximo, por favor. Esses são os desenhos das crianças. Isso é desenho real, de criança real, no estudo que a gente faz. Vocês notam que os cientistas de jaleco, cabelo meio arrepiado, umas coisas assim mecânicas assustadoras. Vocês olharam a parede? O que tinha na parede? Tem uma arminha na parede. E na parede de cima, um monte... De novo, lá no cantinho, o que tem? Uma arminha na parede.
Eu não sei se há 5 anos atrás nós teríamos uma arminha na parede. Mas as nossas crianças estão desenhando arminha na parede, para cientista. Tá? Então, isso é muito assustador. Tá? Então, esse estereótipo que ele pega, e eu não acho que uma menina vai querer ser isso aí que está desenhado. Próximo, por favor. Ai, Márcia, mas não tem preconceito. Isso é tudo estereótipo, é bobagem, é humor. Ai, que gente chata, esse politicamente correto é uma chatice. Próximo, por favor. Foi feito um estudo com crianças nos Estados Unidos, da faixa etária de 5 a 7 anos. E contaram a história de uma pessoa inteligente, e aí perguntaram para as crianças de 5 anos se era homem ou mulher. E aos 5 anos, metade achou que era homem, metade achou que era mulher. Mas aos 7 anos, as crianças achavam que a pessoa inteligente era um homem. A situação fica pior, porque eles ficam preocupados com isso e trazem para as crianças de 7 anos. Olha, lá naquele canto da sala, tem um joguinho para crianças inteligentes. E lá no fundo, para pessoas esforçadas. As meninas vão para o joguinho dos esforçados. Porque aos 7 anos elas já entenderam que o papel social delas é ser esforçada. Que quando elas tirarem uma nota boa, mas como tu é esforçada, tu é boazinha, querida. Quando o guri tira uma nota boa, gênio! Tem um estudo australiano que mostra que pais só sugerem que as meninas vão para engenharia se eles acharem que elas são gênio. Mas os filhos, homens, podem ir para engenharia se eles forem meio comum. Então, sim, existe um preconceito. Próximo. E esse preconceito não para na infância. Não é assim que tem um bloqueio, aí chega a adolescência e esquece o preconceito. Não. Tem um estudo feito que pegaram currículos para assistente de laboratório e distribuíram entre pesquisadores para eles avaliarem se eles achavam a pessoa competente, se eles achavam que iriam hierarquizar entre melhor ou pior entre seus alunos e se eles estariam dispostos a ser mentores dessa pessoa. Só que em metade dos currículos colocaram o nome John e na outra metade Jennifer, mas é o mesmo currículo. O que vocês observam? Que o John é mais competente, ele vai estar na frente da Jennifer para conseguir emprego, e além do que, eles vão querer mais ser mentor dele do que vão querer ser mentor da Jennifer. Próximo. Como nos Estados Unidos o salário dos bolsistas é definido pelo orientador, essa é a diferença salarial entre o John e a Jennifer. É o mesmo currículo. Nós avaliamos diferentemente. Tem um fato recente que é um teste feito na França para ingresso na universidade, e uma espécie de Enem, só que eles têm uma parte oral, e esse ano não teve parte oral. E o fato de não ter parte oral, as mulheres ficaram muito melhores, porque não teve esse bloqueio da gente saber qual é o gênero da pessoa que a gente está corrigindo a prova. Próximo, por favor. Mas talvez a coisa mais terrível seja o autopreconceito, que nos impede de ousar, que é aquela coisa que quando te convidam, Márcia, vem aqui falar sobre não sei o quê. A Márcia, ai, não, eu não sou, eu não dou, ai, eu sou tão horrível. Tá? Essa coisa, tá? E ela foi medida. Pegaram 1.000 estudantes de Física 1 e ao final do semestre pediram para os estudantes darem uma avaliada de quanto eles tinham entendido de cada conceito. Tá? Movimento, quanto eles achavam que merecia. Esse gráfico mostra quantos alunos achavam que mereciam contra a nota que eles realmente tiraram no final do semestre. E vocês vão ver que as meninas que tiraram o conceito A, o máximo, acham que sabem tanto quanto os guris que tiraram B. Percebem? As meninas que tiraram B acham tanto quanto os guris que tiram C. Próximo. Só que no semestre seguinte, mediram esses mesmos estudantes e vocês vão ver que a autoimagem das meninas decaiu. E agora a menina que tira A acha que sabe tanto quanto o guri que tira C. É isso que a universidade faz. Ela nos ensina que a gente é esforçada, que a gente não tinha que estar ali quando era de exatas. Ai, tu colou de algum colega quando tu tira nota boa? Ai, tu tá namorando algum guri de exatas para tirar nota? Então, assim, e tu vai vendo, não é meu lugar. E aí tu entende aquele decréscimo, aquela sumida do sistema. Tu foge desse local. Próximo, por favor. O próximo mordidinho de mosquito é mulheres não têm ambição, Márcia. Isso é um estudo maravilhoso, feito com 200.000 pessoas. Eu digo assim, esse estudo, que é do Boston Company Global, ele é um tapa na cara para quem diz que estudos de ciências sociais são feitos com poucas pessoas. Esse estudo analisa o grau de ambição das pessoas. No começo da carreira, homens e mulheres têm o mesmo nível de ambição, ou seja, eles querem chegar a um determinado lugar muito parecido. Só que 10 anos depois, a ambição das mulheres despenca.
terrivelmente despenca. 10 anos no mercado de trabalho, a ambição despenca. Aí eu não sei como é que vocês leem paper, eu leio paper tentando adivinhar a solução, quem é o bandido, né? E aí a primeira coisa que eu pensei, nossa, despenca por causa dos filhos. E eu pensei isso porque eu sou uma mulher sem filhos e as crianças para mim são uma coisa muito assustadora. Então eu imaginei, não são os filhos que fazem as mulheres desistir. Só que não são os filhos que fazem essas mulheres desistir. Aí veio minha segunda opção, eu pensei, é o maridão, né, que fica fazendo exigências, e nisso eu tenho larga experiência, porque eu já tive vários, então, não era o maridão, não. Quem faz as mulheres perderem a ambição são os colegas. Comentários cretinos, desestímulos, interromper quando elas estão falando, não dar bola porque elas dizem para 5 minutos depois ter aquela ideia e os outros colegas, que brilhante a ideia que tu tivesse, fulano. Todo esse pacote, faça assim, tá, leva, não vou nem tentar, porque não vai adiantar. Que quando eu estiver discutindo, vão dizer, para de ser tão emocional, Márcia, tá? Então, esse pacote faz as mulheres desistir. Pois é, né? Próximo, por favor. Próximo Murdidiane Mosquito, ele diz, as mulheres não dão para ciência, elas gostam de outras coisas, tá? E aí, normalmente, eu conto milhões de histórias de mulheres fantásticas, que eu não vou fazer hoje, porque hoje a gente quer conversar mais, mas eu gostaria de dizer para vocês, gente, olha, a gente, para continuar na ciência, sendo mulher, a gente tem que se esforçar muito. A gente tem que dar muito para a ciência. Eu brinco sempre que acho que eu dei tanto para a física que só não engravidei porque usava camisinha. Então, não, a gente se esforça e a gente continua na ciência. Próximo, por favor. É uma questão de tempo, Márcia. Senta e espera que tudo vai mudar. E aí, nós fizemos um estudo de 15 anos de bolsistas de produtividade e pesquisa do CNPq, que está no próximo slide, em que a gente mostra o que mudou. Mudou de 31% para 36% em 15 anos. Eu não vou esperar até essa série chegar a 50%. Portanto, a gente tem que fazer alguma coisa. Próximo, por favor. E aí, o que a gente faz? E aí vem meu quarto E, que é qual é o ingrediente que a gente precisa colocar nessa equação para fazer a mudança. E esse ingrediente é a empatia. Se nós não tivermos o combustível da empatia permeando o nosso sistema, todo o sistema, nós não vamos conseguir criar equidade, que vai gerar diversidade, que vai fazer ser possível a gente ser eficiente. Próximo slide. E por que temos essa dificuldade com a empatia? Isso é uma medida de empatia feita por um teste com crianças de 7 a 18 anos, durante o período escolar. E vocês veem que a empatia dos meninos diminui e das meninas aumenta. Mas quem é que está dominando o mundo? Quem é que governa, quem é que dirige, quem toma as decisões, quem é o chefe do clubinho? Os homens. Que não vão ter empatia para nada que não pertencer ao seu mundo. Então, sim, nós temos um problema e nós temos que construir essa empatia. Próximo, por favor. E aí tem inúmeras atividades, mas eu queria contar algumas histórias para vocês divertidas de coisas que a gente tem feito para gerar empatia. E uma delas é uma coisa que eu faço com a Carolina Brito, que é uma colega minha. A gente conta a história de Carlota, que é uma menina que queria ser cientista desde a infância até ela se tornar uma cientista conhecida. Com esquetes, que é a Carlota com a mãe, a Carlota o professor, a Carlota e o colega de sala escroto, a Carlota e as amigas, a Carlota e outros personagens. Agora, a coisa interessante dessa peça é que a gente só usa coisas que a gente ouviu durante a nossa vida para compor os esquetes, ou seja, eles são absurdamente verdadeiros e a gente normalmente apresenta eles em conferências da nossa área de física. Quando a gente vai, a gente pergunta, no fim da tarde vocês não querem ver uma peça? E aí a gente apresenta. Vou dizer, a gente apresentou a última vez no Statfis, que é a grande conferência de física e estatística, que chegou na metade, a organização pediu para a gente parar, porque tinha gente se vendo demais na nossa representação, mas outros colegas estavam sendo bem empáticos, dizendo, nossa, tem gente que diz esse horror.
E as pessoas vão vendo aquilo, e é com humor, tá? Então, o professor é horroroso, o colega de sala é horroroso, as pessoas têm umas caras assim, e é engraçado, tá? Mas, ao mesmo tempo que é engraçado, faz a pessoa que disse aquilo se sentir levemente desconfortável, principalmente porque todo mundo tenta adivinhar quem é que disse aquelas frases. Próximo. Uma outra coisa que a gente está fazendo para aumentar a empatia, a gente criou um curso EAD, que está na plataforma Lúmida da URGS, aberto a qualquer pessoa que quiser assistir, que chama Feminismos, Algumas Verdades Inconvenientes, que a gente convidou pessoas para falar sobre feminismo negro, feminismo trans, a história do feminismo, feminismo na política, no mundo de negócios. E aí a gente pediu para amigas que eram especialistas nisso, mesmo que não fossem da URGS, dar aulas por nós. Eu consegui que lá a CEO do Mulheres 360, que é uma empresária, desse uma aula de grátis, obviamente, sobre feminismo nas empresas. Então, assim, com isso, desperta que existem 50 tons de feminismo. Próximo. E a minha campanha, assim, já que agora está fácil falar de mulheres na ciência, meio que virou modinha, a coisa está mais... Vamos puxar, vamos dizer, a linha, né? A gente tem que ir para a fronteira, que nem nas áreas de conhecimento. E aí, o meu brinquedinho atual é falar sobre assédio. E a URGS assinou o Reforço da ONU, e nessa assinatura nós fizemos um grande questionário com meninas da ciência, Carolina Brito, Daniela Pavani, Fernando Stanislavski, e a gente olhou o assédio dentro da URGS, através de um questionário. Próximo. O que a gente descobriu? A gente descobriu que cerca de 50% da comunidade já sofreu assédio moral. Isso é horrível, gente. É horrível. E que 10% já sofreu assédio sexual, mas parte desse assédio moral, quando tu vai ver a descrição, é, na verdade, assédio sexual. Tá? Próximo. E que assédio tem gênero, tem raça. E os assediados são as mulheres, os gays e os negros. Então, assim, nós temos que fazer alguma coisa, e agora meu trabalho é levar para todas as instituições, vocês querem meu questionário? Estou oferecendo para todas as instituições o questionário, vocês se passam e vamos construir estratégias internas nas nossas instituições para resolver este problema. Porque se nós não resolvermos este problema, nós vamos ter cada vez menos mulheres, menos negros, menos gays fazendo ciência. Mas mais que isso, preparem-se, porque essa geração que está aí não é uma geração tímida como foi a minha. Essa geração vai criar um mito. Então, gestores acadêmicos, se vocês não têm empatia pela diversidade, tenham medo de um grande escândalo dentro de suas universidades. Então, assim como eu sou uma caçadora pela questão de assédio, eu sou uma caçadora de assediadores. Estejam preparados. Próximo, por favor. E só para terminar, eu vou lembrar meus 4 E's, que são ter sempre evidências, buscar eficiência através da diversidade, entender que a equidade é um instrumento fundamental e que o combustível para isso é empatia. E se vocês, depois de virem todos esses números, gráficos, terríveis, essa situação horrorosa, vocês estiverem deprimidos, próximo, eu vou lembrar vocês que luto, para mim, é verbo. Obrigada. Show de bola. Maravilha, maravilha. Luta é verbo mesmo, é isso aí, gente. Bom demais. Marcinha, maravilhoso aqui. Eu estou aqui, assim, estatelado, assim, no bom sentido. Queria te falar o seguinte, lá na UF, eu quero esse questionário sim. Tem um grupo muito bacana lá. Letícia! Lá na UF tem um grupo super engajado com questão de mulher na ciência, tudo isso tem lá a Cecília lá. Beijo, Cecília, talvez esteja aí assistindo a nossa fala. Pô, eu levo em mãos e luto para participar junto amarradão. Isso vai, assim, nós estamos terminando, nós vamos escrever agora um artigo sobre isso, mas eu já estou enviando para quem? Ontem eu estava cutucando os candidatos e candidatas da UFPEL. As universidades vão ter que fazer isso. Isso não é um problema que a gente vai resolver depois do problema financeiro e da democracia das universidades. Ele tem que ser resolvido junto.
Ela não é uma questão, tá, vou resolver primeiro o fato que a gente não tem dinheiro nas universidades, tem perseguição da ciência, que a gente não tem democracia. Não, é junto. Então, vamos como bandeira mesmo. É isso aí. Márcia, te perguntar um negócio. Você se incomoda? Eu nem devia perguntar isso ao vivo, porque eu acho que eu estou te constrangendo, mas eu posso compartilhar esse PDF da sua apresentação? Eu vou colocar, então, nas descrições do vídeo, quando for para o YouTube. Já está no YouTube, mas assim, depois eu vou, quando eu botar a versão sem essa introdução, tudo bonitinho, com som melhorado, tirando ruído e tal, aí eu vou colocar lá todos os links direitinho para o pessoal que quer ver esses dados com mais calma, para conseguir realmente se apropriar desse horror como deve ser apropriado, né? Então tem um pessoal no chat, está todo mundo em choque, comentando assim, tá todo mundo estatelado, que nem eu, e peço para o pessoal fazer as suas perguntas, mas eu queria antes, enquanto o pessoal vai preparando as perguntas aí no chat, Márcia, eu queria falar com você sobre essa questão do assédio. A gente aqui na Matemática Humanista, a gente fez um programa especificamente voltado para a questão de assédio moral. Basicamente, a gente focou mais em assédio moral, porque isso é uma coisa que eu queria ter até a ver com a pergunta que eu vou te fazer. Eu percebo, assim, isso todo mundo que tem o mínimo de sensibilidade vê a questão do preconceito como mulher escancarado em todo lugar. Isso aí a gente vê mesmo. Mas eu vejo que na área de exatas é maior. Eu não sei por que motivo, a sensação que eu tenho é que há mais em exatas essa questão, não sei se é algo histórico, algo que vem daquela coisa do engenharia, direito e medicina, sabe? Essas coisas que vêm já uma herança cultural que a gente já traz. Eu não sei se vem daí, mas essa questão do assédio, e particularmente na matemática, essa coisa da ciência do certo e do errado, do tem jeito, não tem jeito, eu acho que configura a situação para que esse horror se manifeste de maneira mais clara, porque você trata o burro e o inteligente, como você falou, né? Assim, então, eu não sei se na matemática, pela própria natureza, como ela é mais percebida, se isso acaba favorecendo esse tipo de desenho de relação aí. Vou dizer, o surpreendente é que na URGS, quando a gente olhou esse questionário, a gente não observou que as pessoas têm uma percepção maior de assédio numa área que noutra, tá? Mas tu tem que entender que assédio é uma percepção. Significa que pessoas das exatas naturalizam mais esse comportamento do que pessoas das áreas de ciências sociais, porque tu aprendeu um pouco. Tu entende que nós temos um problema sério nas nossas universidades. A gente contrata as pessoas que não tiveram nunca nenhum treinamento de tratar outras pessoas, tá? Nem licenciatura, nenhum treinamento, e joga essas pessoas para dar aula no primeiro dia assim, de contrato. Nenhuma empresa no mundo faz isso. Contrata alguém e joga lá. Primeiro tem treinamento. A universidade não faz isso. Então, assim, ela não ensina o que tu pode, o que tu não pode, o que é certo, o que é errado de dizer, de fazer dentro de sala de aula. Tá? Então, assim, se tu vens com cacuetes de área, tu vai preservar esses cacuetes de área. Sim. Tá? Na área de ciências sociais, tu tem alguma reflexão durante o curso sobre sociedade, sobre as pessoas. Então, isso te ajuda a entender um pouquinho como é que tu vai externar, vai trabalhar, tá? Mais com as pessoas. Então, o que a gente precisa? Toda essa mobilização que a gente está fazendo não é simplesmente uma caixa às bruxas para demitir professor que é assediador. Muito embora tenha uns que eu gostaria de demitir, tá? Mas é mais porque eu queria que a universidade tivesse um instrumento, assim, tu entra como professor, como aluno, como técnico administrativo, e tu faz um cursinho de como se comportar. A gente tem protocolos escritos do que fazer ou não. Mesmo tipo de protocolo que a gente tem como picar bichinho em aula de laboratório, de picar bichinho, a gente tinha que ter de tratar as pessoas, entende? O que o bichinho tem mais importância do que um aluno de graduação, mestrado, doutorado, né? E a gente tem protocolo para picar o bichinho. A gente não tem protocolo de como é que trata os alunos. Então, a gente tem que ter esses protocolos de como as pessoas se relacionam, como as pessoas se relacionam hierarquicamente também, que é um grande problema,
e entre os seus. Então, a gente tem que construir isso. E essa construção exige que a gente aprenda. Então, assim, eu imagino uma universidade que tu entra e tu vai ter uma disciplina sobre isso, mais humanizadora. A gente tem que ter disciplinas mais transversais, né, em que a gente aprenda a falar, a gente aprenda a lidar com o outro. E com isso, eu acho que a gente vai fazer uma construção que eu acho que na fantasia das pessoas já estava resolvida lá no Jardim A, Jardim B, mas que não está. Maravilha. Márcia, tem aqui uma pergunta bacana aqui da Ana Maria Viana para você. Olha, Márcia, você sempre teve essa força maravilhosa, essa convicção, ou foi algo construído para sobreviver nesse mundo preconceituoso? Eu sempre tive liberdade. Eu vou dizer assim, uma coisa boa, eu acho boa, né, de estudar no ensino público, é que no ensino público ninguém quer ser nada, né? As pessoas são livres meio para ser o que quiserem ser. Então tem uma liberdade para tu trafegar. Ninguém me dizia, Márcia, tu não pode ir para o laboratório do colégio, montar o laboratório do colégio, assim, porque ninguém está aí, né? O não está aí é ótimo nesse aspecto. E eu tive uma família que a única preocupação é que a gente tinha que estudar porque eles não puderam estudar. Né? Eles não tiveram a oportunidade de estudar, então eles viram que era a única coisa que eles iam nos deixar é essa coisa de estudar. Então, todos nós tínhamos que estudar. Né? Não era o meu irmão tinha que estudar, mas não, todo mundo tinha que estudar, porque todo mundo ia ter que sobreviver. Tá? Minha mãe e meu pai começaram a trabalhar aos 14 anos de idade. Não é que meu pai começou aos 14 e ela começou aos 15. Não, ela também começou aos 14 anos de idade, porque tinha que trabalhar. Né? Era muito claro que trabalho é que te traz dinheiro. Então, com isso, eu tive uma liberdade para ser. Tá? Não foi, vamos dizer assim, em alguns aspectos não é trivial, porque meu pai era militar durante a ditadura militar, mas vou dizer, foi interessante, tá? O desafio. Sim, obrigado. Tem aqui uma pergunta aqui do Rodrigo Cavalcante, está perguntando aqui o seguinte, olha, para nós professores, no meu caso matemática, de que forma trabalhar para contribuir para a minimização desse preconceito? De que forma trabalhar na sala de aula? Tá. Vamos abolir a palavra esforçada. Tá? Essa palavra tinha que sair fora do dicionário. Quando uma menina chega a uma dedução interessante, tu vai dizer interessante, é inteligente, mas que bom. Vamos elogiar. Não vamos... Assim, ó, quando tu faz pergunta, a gente faz uma pergunta em sala de aula. Os meninos, eles têm toda aquela autoconfiança que eu mostrei no gráfico, que eles acham que sabem muito mais do que sabem. Tá? Aquele gráfico que eu comparei do quanto você acha que sabe da matéria. Então, eles levantam a mão antes de tu terminar a pergunta para responder. Então, dá uma impressão que eles sabem mais, mas, na verdade, a menina, antes de responder, ela está pensando 200 vezes, porque se ela falar uma coisa que não é verdade, ela tem muita vergonha de ser apontada. Tá? Então, eu sugiro professores não perguntar no geral, perguntar assim, dar um tempo, escolher, chamar as meninas também para responder, dar o tempo delas, tá? Porque tu tem todo o tempo do medo, sabe? O medo, eu vou falar em público, eu tô falando baixinho. Falar baixinho não é porque tu não sabe a resposta, tu tá morrendo de medo do impacto que vai ter. E esse mesmo tipo de comportamento que eu estou descrevendo para as mulheres, ele vai aparecer para os negros. Ele vai aparecer para os latinos quando estiverem no primeiro mundão. Esses mesmos brancos fortões aqui, quando chegam nos Estados Unidos e na Europa, eles percebem que eles são latinos. E aí tu vai ver o mesmo comportamento tímido que tu precisa estimular. Então, vamos estimular, não vamos já taxar, não respondeu, não sabe. Vamos estimular. E vamos usar a palavra inteligente, não tenho medo da palavra inteligente. E vamos abandonar um pouquinho a palavra esforçada, que ela passa uma impressão de que tu vai ter que ficar fazendo 200 coisas ao mesmo tempo e tendo uma carreirinha mais ou menos. Maravilha. Tem uma pergunta aqui da Paulina Alside. Ela pergunta o seguinte, como tentar melhorar a epistemologia de gênero dentro dos cursos de graduação, de pós-graduação, já que chegamos ao século XXI e as mulheres ainda continuam sofrendo assédio até de outras mulheres? Isso, tá. Assim, ó, o patriarcado, eu chamo o patriarcado escravocrata, ele não é uma prerrogativa do homem branco. Ele é um sistema. É como
A sala está uma determinada temperatura, ela não está uma determinada temperatura só em volta de mim, ela está em volta de todo mundo. Então, assim, tu vais ver mulheres e negros e gays que se comportam para se alinhar ao sistema. E eu não vou ficar apontando o dedo, porque, assim, é muito duro tu brigar contra o sistema. Tem duas coisas que são duras. Primeiro, tu descobrir que está sofrendo preconceito. Tu te dá conta disso, é profundamente doloroso. E tu decidir que tu vai lutar. Muita gente não tem temperamento para lutar contra isso. Então, assim, essas pessoas vão se conformar ao sistema. É mais fácil tu concordar com o cara branco, porque eles estão em maioria dentro da sala. Então, tu concorda para te sentir parte do time. Então, não vamos... Eu procuro não criticar, eu procuro trazer a pessoa para perto, para ela entender aos pouquinhos que ela também sofreu preconceito. Eu tenho uma técnica. Eu, normalmente, quando vejo uma mulher, um negro, se eu nunca tive preconceito, eu digo, narra a tua vida. E aí, na narrativa, tu vai ver momentos em que a pessoa desperta. Então, a gente precisa ter também empatia com essas pessoas. Mas é importante tu tentar trazer. Trazer sem apontar dedo, trazer contando com os dados. Os dados têm sido um instrumento muito importante. Mas, acima de tudo, nós temos que começar a trabalhar o assédio. E uma forma de trabalhar o assédio é ter grupos de pessoas, grupos de mulheres, grupos de negros, dentro das instituições. Porque aí a pessoa que foi assediada, ela recorre ao grupo, e o grupo tem instrumentos mais robustos para conversar com as direções e, com isso, mudar comportamentos. Enquanto a gente não conseguir institucionalizar o que eu chamo de um código de ética humana. Enquanto a gente se reforça com os grupos. Vamos trabalhar os grupos em todo o espaço que a gente tiver. Posso garantir que mesmo que tu sejas a única mulher na sala, vão ter outras pessoas que também vão estar sofrendo opressão, sejam os gays, sejam os negros, sejam aqueles homens mais quietos, sejam aquelas pessoas vindo de um extrato social mais baixo. Elas vão estar igualmente sendo oprimidas e elas vão ser bons parceiros e parceiras para a construção de um tratamento mais igual. Maravilha, obrigado. Márcia, tem aqui uma coisa que você falou interessante, você falou o termo código de ética, e eu vejo o seguinte, eu acho que dentro da universidade, até em termos de regimento, de código de ética, assim, pelo menos na minha universidade, eu não conheço nem vi algo assim sendo divulgado internamente de maneira ampla, que fosse específico e que se assim, relacionasse especificamente, assim, explicitamente a questão da discriminação em relação a gênero, em relação à raça, etc. Isso é o tipo de coisa que é generalista e não se toca muito no assunto. Isso é algo isso é algo geral nas universidades de um modo geral ou... Deixa eu falar do sistema público federal. A gente tem que obedecer às regras do servidor público federal. E nas regras do servidor público federal, o que tem explícito é que tu tens que manter um comportamento urbano e tu não pode ser, não é infiel, mas tu não pode falar mal da tua instituição. Diz de um jeito mais bonitinho, mas é isso. Não detalha. Então, o que a gente precisaria fazer dentro das nossas instituições é construir regras internas. Mas aí qual é a grande barreira? Como a gente segue o Estatuto do Servidor Federal, o tipo de punição, porque imediatamente, se tu põe uma regra, tu tem que agregar, dizer assim, se a pessoa não cumprir a regra, o que acontece? Então a gente tem que ter... Aí a legislação vai dizer que tu tem que abrir um processo administrativo docente, por exemplo. Isso é uma figura dentro dessa coisa federal. E ela vai seguir a regra federal. Então, assim, a gente precisava construir uma estrutura muito precisa, com estabelecimento de regras, mas que treinasse as pessoas, garantisse que as pessoas, quando ingressam, recebem informação sobre o que pode e o que não pode. Isso não acontece agora. Então, qualquer advogado vai dizer, mas ela não sabia que não podia fazer isso. Percebe?
Então, hoje, quando alguém me diz assim, fui assediado, o que faço? Eu digo, não vai para a universidade, vai para a delegacia de polícia, porque na delegacia de polícia está explícito que se uma pessoa é superior a ti, te assedia, tem punição. Então, lá tem escrito, não pode, e é isso que acontece, e todo cidadão brasileiro deve saber que tem que se comportar assim. Dentro da universidade não tem essa estrutura, então a gente precisa construir, mas é uma estrutura complicada, eu preciso ter a regra, essa regra tem que estar todo mundo sabendo, tem que ter a punição e tem que ter o treinamento e a gente tem que receber, saber receber a pessoa. Eu já vi setores que seriam os responsáveis por fazer esse processo administrativo docente, que quando a aluna chegou lá e disse, olha, o professor passou a mão nas minhas costas. E eu estava com um vestido de costas, entendeu? Nas costas mesmo. Não era na blusa. E a pessoa disse, mas que roupa que tu estava usando? Entende? Putz, lá não dá, né? Realmente. Então. Realmente, meu Deus do céu. Porque a gente não tem informação, entendeu? Então a gente tem que construir tudo junto, né? Acolhimento, essa pessoa nunca mais. Nesse questionário, a maior parte das pessoas que foram assediadas não denunciaram. Por quê? Porque não acreditam que leva alguma coisa. Uma coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, assim, eu trabalhei já em algumas universidades e tudo mais, e já vi vários casos acontecendo de assédio, muito assédio moral, muito assédio sobre essa relação de poder, principalmente quando alguns professores são super especialistas, às vezes super titulados, eles sentem-se livres e em posição para agredir, para ofender, chamar estudante de burro, chamar a turma de animal, de zoológico, coisas do gênero. Isso aí acontece muito. Professor falando, olha, se você não conseguir fazer essa questão da minha prova, você se mata, tá? Falando isso para a turma, durante a aplicação da prova. Professores que são estrangeiros, veja, não tem nenhum problema com professores estrangeiros. Acho que eles são muito bem-vindos. Se fazem o concurso, são aprovados, são muito bem-vindos, né, tem muito a contribuir, mas, por exemplo, há professores que são estrangeiros e que, por exemplo, às vezes estão na Universidade Pública Brasileira há 20 anos e até hoje dão aula em espanhol. Sabe? Professores, e assim, e professores que assediam, que falam assim, olha, mulher na minha sala passa no máximo com 8. Fala na turma. Então, assim, esse tipo de posicionamento, o pessoal pergunta para mim, por que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? Então, nesse programa da Matemática Humanista, teve vários casos, assim, a gente fez uma enquete ao vivo, tipo, mais de 60% já tinha sido assediado moralmente, de alguma maneira. E aí, a gente fala, fala com a ouvidoria, mas aí o professor vai me perseguir, e aí manda para o chefe de departamento, e aí sabe, todo mundo senta em cima. Aí, Márcia, a minha pergunta na prática, nesse contexto que a gente está, de fragilidade de regimento, com lacunas, de encaminhamento mais operacional, sendo mais pragmático mesmo, o que um estudante ou uma estudante deveria fazer, o que você pensa, recomendaria a um estudante em posição de ter sido alvo mesmo de assédio de algum tipo, como ele deve se colocar dentro da universidade de maneira a buscar providências dentro da universidade? É buscar testemunha? É fazer o quê? Qual é em termos mais concretos? Tá, depende do nível. O pequeno, o que eu chamo assim, o assédio cotidiano, que é aquele dizer assim, mulher é burro, esse assédio, vocês têm que montar um grupo e começar um trabalho, tá? Com este grupo, não é uma pessoa, porque ele não vai conseguir perseguir o grupo inteiro, tá? Junto com um chefe de departamento institucional. Agora, se o assédio for um assédio mais pesado, e aí eu estou colocando aqui, elencando, assédio sexual, porque assédio sexual ele inviabiliza. Imagina, é assediada pelo teu orientador, o que tu vai fazer? Tá? Tem como, né? Documenta e vai para uma delegacia de polícia. Tá? Mas documenta. Tá? Porque a universidade vai tentar abafar. Já fez isso no passado. Algumas não fizeram. Goiás acabou de demitir 2 docentes. Mas documenta. Tá?
porque vão tentar te contradizer de todas as formas possíveis, com o apoio, inclusive, daquelas pessoas que sabem que aquela pessoa é assediadora, tá? Porque é muito corporativo, tá? Então, mas, por favor, não sofram sozinhos. E se vocês identificarem grupos empoderados dentro da universidade, vão para esses grupos empoderados. Tá? Hoje, na minha instituição, se as pessoas sofrem alguma coisa, meu telefone toca. Porque eu acho que também tu precisa de ajuda de gente com, vamos dizer, como eu gosto de dizer, jovem há mais tempo. Tá? Que sendo jovem há mais tempo, já conhece um pouquinho mais das coisas, tá? Muitas vezes a gente não tem, se a gente não tem documentação, a gente não tem o que fazer. Tá? A documentação é importante, mas quando é essa das falas, a gente tem que trazer para o grupo e transformar. Tá? Uma coisa que o Grupo Meninas da Ciência, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez foi coletar essas frases e colocar espalhado na universidade. E aí as pessoas passavam e riam das frases. Agora tu imagina um professor que usa uma dessas frases e teu colega passa e diz, mas quem é que é imbecil que disse isso em sala de aula? Entende? Que as pessoas... Também a gente tem que usar algumas outras estratégias para que essas pessoas se intimidem. Tá? Mas vamos nos organizar e vamos sim transformar, porque tem muita gente na universidade preocupada com isso. Porque a gente precisa dessa diversidade. Eu fico olhando para a nossa universidade agora que a gente tem um sistema de cotas que permitiu a gente trazer uma população vindo de uma classe menos privilegiada economicamente e trazendo negros para dentro da universidade. Nossa, agora a gente tem tudo para bombar, mas a gente não pode só deixar entrar e não incorporar a dinâmica da universidade. O que a gente está fazendo? A gente deixa entrar e fica rindo deles. Exatamente. Não há uma política de apoio, de acompanhamento, né, de permanência. Há de acesso e pronto. E assim, e a discussão quase que tem um fetiche na questão da cota. As pessoas ficam debatendo sim ou não da cota, essa pontinha da cota. Quando há questões que são mais amplas, a questão da política afirmativa, isso daí é uma coisa importante. Eu gosto de pensar assim, ó, ação afirmativa ou medidas compensatórias, como eu gosto de chamar, elas são como sexo, tá? Tem um monte de jeito de fazer. Tem um jeito. Então parece que essas pessoas só sabem fazer esse jeito. Por favor, gente, vão ser criativos. Tá? Tem um monte de jeito. Bom é fazer todos os jeitos. Então vamos olhar o sistema e toda vez que a gente pensar nesses grupos subrepresentados, a gente vai pensar como é que eu posso incorporar. E é mais do que incorporar as pessoas. Nota que quando eu começo a trazer negros que vão vir com uma visão da sua localidade, mas também da sua cultura, eu mudo o conhecimento que eu faço e para quem ele faz, para quem ele é feito. Tá? Quando eu vou trazer os índios, os povos primitivos desse país, eles vão trazer uma cultura que vai mudar o que eu estou construindo como conhecimento. Tá? Vai pegar esse conhecimento eurocentrista e vai dar uma mexida nele. E eu não estou falando em abandonar o método científico, eu estou falando de pegar esse método e trazer mais informação para ele. Toda a biodiversidade que eu poderia trazer para ele e jeitos de olhar. Só que não é só deixar entrar e tentar conformar essa pessoa para ficar igualzinha a mim. Não, ela vai ter um caminho, eu vou ter que adaptar os caminhos para essa pessoa poder cursar, sem perder a sua cultura, porque a sua cultura é a riqueza que a gente precisa incorporar na universidade. Tá? Essa visão, que é uma visão sistêmica, a gente precisa trazer para dentro das nossas instituições. Eu falo universidade, mas eu poderia estar falando um banco, uma empresa, qualquer outra coisa. Tá? De incorporar as pessoas em tudo que elas têm de distinto e rico, e não tentar transformar aquela cultura numa cultura igualzinha à minha caixinha. Né? Requer trabalho, tá? E requer uma total mudança do que a gente chama de grandes líderes, tanto acadêmicos, empresários. A gente vai ter que mudar o jeito de pensar de quem são essas pessoas que mandam. Não podem mais ser aquelas pessoas que batem mais forte na mesa.
Maravilha. Tem aqui uma pergunta bacana da Ana Paula Ximenes. Ela coloca o seguinte, ó, Márcia, como seus colegas de trabalho, homens, reagem ao teu discurso? Eles te escutam? Os dados. Eu sou físico. Físicos são movidos a evidências. Por isso que escolhi essa trajetória dos dados. Claro que eu ainda sofro mansplaining, né? Mansplaining, assim, acha aquele colega super famoso cientista, me encontra, sabe que eu trabalho com gênero, diz, Márcia, eu sei por que as mulheres não estão... Aí eu fico, e não olharam, não leram nada, é assim, é da intuição, sabe? A intuição cientista. A intuição dele é maior do que as minhas evidências. E aí eu sempre digo, eu não acho nada, eu tenho dados, né? Ninguém perdeu nada para eu achar, então eu não acho, eu tenho dados. E aí trago os dados. Aí a pessoa diz, não, os dados mostram, com toda a paciência, os dados mostram. Com isso, tu vai revertendo algumas pessoas, tá? Mas é um trabalho bem importante. A outra coisa que aqui todo mundo ri é que quando eles começam a comentar coisas assim, eles brincam que eu estou colhendo material para peça de teatro, tá? E que eles vão eu vou representar esses diálogos terríveis, às vezes, dos homens, vou representar na peça o que é verdade, eu termino copiando muito do que eles me dizem, quando é uma coisa absurda demais, nessa pecinha de teatro que a gente faz, para a pessoa se dar conta quão absurdo é esse comentário. Maravilha, Márcia, obrigado. Ó, tá chegando aquela hora de dar uma paradinha só para a Edmara dar aquele refresco, beber uma aguinha, tá? Agora descansar um pouco. Eu vou até falar um pouco sobre a questão, porque esse é um evento do seminário e há uma confirmação de presença, né? Que é para o pessoal poder ganhar um certificado de participação. Então, eu vou falar um pouco sobre isso. Edmara, fica à vontade para dar aquela descansadinha aí, tá? E Márcia, o pessoal aqui do chat está todo mundo bombando aqui, está gostando da beça aqui, das suas colocações, são só elogios. Puxa vida, eu estou tão feliz de poder te dar voz. Puxa vida, como é importante, como é importante. O pessoal falando aqui, coisa beça. Tinha uma fala legal aqui que era do... Assim, tem o Alexandre, uma fala interessante. Comissões criadas para avaliar situações de assédio sexual, por exemplo, e que só tem homens em sua composição. Tá? Mas é pior, porque assim, ó, mesmo que tenha mulher, como tu tem a regra, tu entende? Assim, tu tem que avaliar uma coisa baseada nas regras. Tu tem que achar, tu vê que a pessoa assediou, mas tu tem que achar furo na regra. Tá? É muito complicado, gente. Assim, muito complicado mesmo, tá? de conseguir levar a cabo. Às vezes, o mais eficiente, lamento informar, é tu sentar com o colega e explicar. Olha, cara, isso está errado, né? De fazer. Tá? Eu costumo dizer para eles, senta aí, tu não é Brad Pitt. Tá? Então, esquece, não é Brad Pitt. Aí a pessoa fica, não é Brad Pitt. Então, assim, ó, pensa muito antes de sair pensando que está dando uma cantada na pessoa, tá? E quando tem poder, é inaceitável. Eles, mas não, tem poder, grava isso. Se tem uma pessoa com mais poder, eu também. É inaceitável. Aí a pessoa explica o desenho, do lápis de cor para colorir. Às vezes a pessoa aprende, tá? Às vezes não aprende, às vezes no final do dia tu tem que dar ajoelhaço mesmo, impedir, tentar bloquear essa pessoa de ter acesso a mais poder, porque a pessoa é assediadora, enfim, acha que é superior. Sim. Tem aqui uma fala da Gleice Moraes, ela fala assim, estou orientando uma estudante da licenciatura em Educação do Campo com habilitação em matemática. Ao acessar o curso, ela, diferente dos colegas de sala, decidiu fazer um trabalho de valorização. Legal. Hein? Legal, muito bem. Bacana. O Rony fala aqui também o seguinte, olha, se já é complicado para mulheres na ciência, para mulher negra e moradoras de comunidades é mais ainda. É necessário uma política pública de enfrentamento do machismo perverso. E assim, ó, tem um grupo que é o Parenting Science, que trabalha, tem inclusive o pessoal aí da UF, que fez uma pesquisa sobre o impacto da pandemia, e assim, nas mulheres negras é o pior impacto, porque assim, vem do extrato social com menos recursos, aí tem que cuidar dos filhos, da casa, da família, do marido,
tudo, e ainda por cima sofre o preconceito da instituição que não te reconhece como estudante, tá? Não te trata como outra coisa, tá? Te discrimina totalmente as pessoas, todas as pessoas, entende? Tu vai ser tratado como se não fosse estudante, desde o porteiro da universidade, até, entendeu? Assim, eles não vão se dar conta de que tu é estudante, e isso é humilhante. A pessoa diz, não, foi só um enganinho. Não, ela é muito ruim para a pessoa, não se sentir parte das coisas. Então, sim, temos que fazer um enorme trabalho para poder dar esse espaço, não só de inclusão, mas de sinergia com as diferentes experiências que as pessoas têm. Maravilha. Tem uma fala aqui da Rosânia falando aqui, gostaria que o projeto da Matemática Humanista, essas lives maravilhosas como essa, continuasse. Isso. Rosânia, mas vai continuar. A gente está fazendo agora, em outubro, 2 aninhos de idade. A gente está começando a levantar agora, aprender a andar sozinho, né? A gente estava engatinhando e a gente está ganhando um corpo agora. Por quê? Porque a gente tem colegas, né, como a professora Márcia, como tantos outros colaboradores que chegaram aqui para dar uma mensagem, né, de inclusão. Né? Esse é um seminário de inclusão, de aproximação. Então, a empatia é realmente o E da questão, não é nem o X da questão, é o E da questão. Né? É muito bom a gente poder falar sobre isso. E, Rosânia, deixa eu falar com você. A gente agora em outubro, a gente continua com todos os programas do canal e ainda vai ter um novo evento de 30 horas, evento gratuito. Aqui tudo é gratuito. Não paga nada, não paga nada. Nada, nada, nada. Então, deixa eu compartilhar, até mostrar para a Márcia também, pedir licença que eu vou botar aqui na tela uma imagem, Márcia. Olha que bacana, ó. É o Vem Humanistas. Esse Vem Humanistas, o que é esse Vem Humanistas? Esse Vem Humanistas, ele é um evento que vai acontecer agora em outubro sobre etnomatemática, sobre matemáticas culturais, de grupos culturais. Ai, que lindo! Lindo, 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 maravilhoso. São vários participantes. O Biratã D'Ambrosio vai estar com a gente aqui, a professora Gelsa Nisnik, que tem um trabalho de matemática no Movimento Sem Terra. Tem vários colegas que vão falar sobre matemática em jogos, Mancala. Tem um monte de eventos totalmente gratuitos que também vão dar certificação. É para a gente compartilhar uma visão de matemática como ciência humana, como são todas. Porque, afinal de contas, foi feito por quem? Não foi pelo marciano. Não foi pelo marciano. Foi feita por pessoas, para pessoas, é uma construção cultural cujo fim é o bem, entender o mundo, é aproximar e incluir. Então, queridos, por favor, permaneçam com a Matemática Humanista, inscrevam-se no canal. A gente está aí com um projeto, Márcia, olha que bacana, projeto 10K, atingir 10 mil inscritos no canal. Não é nenhuma fixação pelo número, não, mas é porque, de alguma maneira, parece que o YouTube, depois que a gente chega em 10 mil inscritos, ele começa a, não vou dizer privilegiar, mas a incluir o conteúdo produzido pelo canal dentro dos mecanismos de procura com uma maneira mais significativa. Então, acho que você é uma conquista para a comunidade. Essa comunidade não é um projeto meu, é um projeto de todo mundo. Eu sou só o maluco que está na frente disso tudo, Márcia. O doido aqui, né? Muito bom. A Maria Bernadette está colocando, professor Carlos Matias, a matemática humanista é um deleite em meio a essa pandemia. Obrigado, querido. Um beijo para você. A Paula Márcia Barbosa é semi-xará da Márcia. Está mandando também parabéns para a professora Márcia. Está todo mundo adorando. Todo mundo adorando. Olha só. Eita, tá danado. Maravilha. Só elogio. Márcia, você vai sair daqui cheio de carinho aí no... Isso é ótimo. Aí as pessoas têm energia para seguir na luta. Maravilha. Essa redezinha, né, de pessoas, e a gente vai se energizando e segue nessa luta porque tá bastante batalha. Maravilha. Deixa então, agora que a Edmara voltou, já vou agora colocar rapidinho o link de presença de hoje. Eu tenho que botar o link de presença. Deixa eu
Eu esqueci de botar o link. Eu parei para dar o link de presença e não dei. Isso é um rapaz organizado ao vivo, senhoras e senhores. Então, olha só, o negócio é o seguinte, pessoal. Tem que confirmar a presença. Para ganhar certificado, tem que se inscrever antecipadamente, preencher lá o e-mail, etc., para a gente poder mandar o certificado, tá bom? Aí agora vem o ato de confirmação. Como é que confirma? Basta visitar até às 18h30. Coloca o aí na tela, está aí na tela, o site www.matematicohumanista.com.br/diverso. Diverso. Então, esse é o link, vai estar aberto até 18h30. Eu vou deixar ele aqui na tela várias vezes, para o pessoal ver com calma, porque fica todo mundo perguntando cadê o link. O link está aí, www.matematicohumanista.com.br/diverso. Entra lá, clica a presença, bota o seu e-mail, a gente vai para poder ver se quem se inscreveu estava realmente presente, para a gente poder emitir esse certificado. Tá bom, queridos? Então esse é o link, tá aí presente na tela. Show de bola. E eu estou muito emocionado com a Márcia aqui. Márcia, eu queria botar um negócio na tela já para te mostrar uma coisa que eu estava vendo lá no site do CNPq, que é isso aqui, ó, que lindo, ó, para o pessoal conhecer. Eu queria colocar para o pessoal que está no chat, todo mundo que está assistindo, para conhecer. Lá no site lá do CNPq tem uma seção de pioneiras da ciência no Brasil, tem algum material falando sobre várias cientistas, mulheres maravilhosas, né? Como a gente tem também, naturalmente, na matemática, na educação matemática. Eu vou até compartilhar aqui um livro, mostrar um livro para vocês já, mas se a Márcia quiser comentar, eu sei que ela conhece bem esse projeto. Márcia, fica à vontade. Tá, deixa eu começar assim, essa história é velha. Lá pelo ano de 2004, eu e a professora Elisa Baggio Saitovic resolvemos, depois daquela grande conferência internacional, resolvemos fazer uma conferência sobre mulheres, em geral, nas ciências aqui da América Latina. E aí a gente foi assessorada por pessoas das áreas de ciências sociais, e uma delas era Ludete Pereira de Mello, maravilhosa aí da UF, uma economista poderosíssima, e a gente conseguiu que no evento viesse o pessoal da Secretaria da Mulher e o pessoal do CNPq. O CNPq já tinha um núcleo entre as funcionárias feministas, Betina Lima, a Isabel, várias mulheres lá dentro, no core do CNPq. E aí fez liga, a Secretaria da Mulher aí tinha chamado a Eudete, e aí começam a construir esses verbetes e começam a fazer um outro projeto que foi muito lindo, que era promovendo a igualdade de gênero, que eram redações de crianças que eram premiadas sobre mulheres, tá? Então, era uma costura que estava crescendo dentro do governo. E a ideia da Secretaria da Mulher era que a secretaria funcionasse entre todos os ministérios. Estava começando a crescer essa redinha, né, essa colinha, e surgiu esse. E surgiu também uma iniciativa que era um edital para criar grupos de gênero dentro das universidades, para trabalhar com meninas nas escolas públicas. E aí daí surge o Tem Menina no Circuito, aí da UFRJ, surgem vários grupos, surge o Meninas na Ciência aqui do Rio Grande do Sul, grupos no Brasil inteiro, graças a esse edital que culmina a partir de toda essa construção, que foi uma ponte entre uma meia dúzia de físicas, com cientistas sociais, com gente que fazia política. Então, foi uma construção muito bonita, e ela tinha uma parceria muito importante, que era a ministra Nicéia Freire, que já é falecida e que foi uma inspiração. Eu me lembro porque assim, muita gente associava o trabalho da Secretaria da Mulher com um trabalho de apoio à mulher operária, tá? E quando a Nicéia veio para o nosso evento, a gente tinha quase vergonha de pedir, nós, professoras universitárias, vindo da classe que já tinha um certo poder aquisitivo, pedir ajuda da Secretaria da Mulher. E ela diz, não, mas todas são mulheres. Eu quero que a filha da agricultora possa ser reitora. E deu liga. E surgem esses projetos aí que são um encantamento.
Agora os verbetes andaram rareando, tá? Mas, vamos dizer, tempos novos virão. Nós temos 2 mulheres batalhadoras agora na diretoria do CNPq, que é a Adriana e a Zaira Turk. Então, as 2 estão lá para garantir que a gente continue com alguns dos avanços que a gente conseguiu a partir dessa mobilização que começou lá atrás. Uma das coisas legais dessa mobilização também foi a licença maternidade para as bolsistas de mestrado, doutorado, pós-doc e produtividade de pesquisa. Muito importante. Vocês têm uma ideia que não é assim, a gente chega lá, pede e ganha. Não é assim. Essa mobilização começa em 2004 e a bolsa e a licença maternidade para as bolsistas de produtividade de pesquisa é concedida em 2013. Entendeu? O luto é verbo, é luto, até conseguir. Então, assim, tem que ter resiliência também, mas sugiro fortemente que vocês se inspirem nesses verbetes maravilhosos escritos lá pelo grupo da IUDET. Maravilha, eu queria saudar, puxa vida, tantas educadoras matemáticas maravilhosas. Aí a gente estava aqui nessa primeira foto aqui, Maria Laura Leite Lopes, ali Maria Laura, puxa vida, salve Maria Laura, salve tantas educadoras, Ana Calef, salve Lucília Bechara, Ana Everbuck, salve todos, olha, tem tantas educadoras, salve Stella Kaufmann, salve Lucinha Vilela, salve Janete Bolite, mulheres maravilhosas. Márcia, a educação matemática brasileira, ela foi construída quase que numa movimentação que começa mais significativamente no Brasil no final da década de 50, 60, e em resposta a esse movimento, vários grupos de pesquisa se formaram e as mulheres estavam à frente disso. Quando, no período da ditadura militar, houve um deslocamento de uma referência de qualidade para os institutos militares de engenharia, como o IME, como o ITA, essas mulheres maravilhosas organizaram pós-graduações, especializações, formações em educação matemática de altíssima qualidade. Mando um beijo para Denise Felipe, que está nos ouvindo, para Lucília Bechara, que está também aqui nos ouvindo. Todo mundo, eu fico muito emocionado de poder dar espaço para você, Márcia querida, e para esse debate aqui na Matemática Humanista. Eu fico muito emocionado. Eu não acho que é uma fala que eu adoraria fazer estando em posição para poder fazer, né? Mas eu preciso chamar realmente quem é empoderado para falar, quem tem a referência para falar, quem sente a pele para falar, né? Eu queria chamar aqui, mandar um beijo também lá para Dani Balbi, que eu ia chamá-la para participar aqui, ela não pôde, ela ia participar também desse debate, né? Uma professora da UFRJ, super especializada, com uma história de vida maravilhosa. Queria trazer a Dani também para poder participar, mas vou marcar um outro programa com ela. E esse é um trabalho maravilhoso, como tem também para jovens pesquisadoras também, né, Márcia? Foi um verbete que foi uma vez só, que eram pesquisadoras, do CNPq, com menos de 40 anos. Tá? Que é para mostrar assim, não desistam, é bem aquela faixa etária, as mulheres tiveram filho, então assim, não desistam, continuem aí, e é muito importante isso. Vou dizer, nesse grupo tinha uma física, que é a Solange Fagan, que é essa moça que está ali bem em cima de blazer branco, e que hoje em dia é vice-reitora da Unifra, que é uma universidade muito interessante, uma universidade privada, mas é a única universidade que eu conheço do mundo que é de freiras. A reitora é uma freira. Eu diria assim, esse é o feminismo na Igreja Católica, assim, total e completo, assumiu ter uma universidade. Então, assim, esses espaços em que as mulheres se envolvem, é importante a gente perceber que a gente está num local e num momento que foi construído por uma história pregressa. Por isso que eu gosto de ver verbetes e a história das primeiras mulheres, porque elas nos mostram que já tinha gente fazendo, a gente não está reinventando a roda, a gente está trabalhando a partir do trabalho de outras mulheres que vieram antes de nós. Maravilha. Aqui, olha que bonito. Olha, a Aparecida falando aqui, olha, professora Márcia Barbosa, você é incrível. Você está contribuindo demais na construção da minha tese de doutorado. Você me inspira.
Parabéns à Matemática Humanista obrigada. pela live. Olha que show, ó, que bacana, muito legal. É, tem uma colocação bacana aqui da Ruth, olha só, ela fala assim, ó, estou muito feliz com o seminário, já sofri assédio, fiz um estágio em um laboratório, pois a pessoa ameaçou me prejudicar no momento, afirmou que ninguém iria acreditar em mim. Resumindo, pedi para sair. Quer dizer, a questão da evasão também relacionada a isso, eu sei Essa que... situação, gente, é muito séria. Tá? Então, assim, se hoje tiver gente sofrendo isso, por favor, tentem se organizar. Conversem com mulheres mais experientes e que tenham mais poder. Conversem com grupos de pessoas, porque vocês têm que continuar no sistema. Tá? É inaceitável que vocês não consigam continuar no sistema por causa do assédio. Sim, uma coisa que estão colocando aqui é verdadeira aqui, ó. A Edivane está colocando aqui, olha, pelas fotos se percebe a ausência de representatividade de mulheres negras. Verdade. Houve uma reclamação no começo que os primeiros verbetes eram todos mulheres brancas, e a Catemari Rosa, que é uma das maravilhosas militantes do movimento negro na ciência, e aí se começou a trazer algumas histórias, mas as histórias realmente são poucas, tá? Porque tem poucas que chegam lá, então nós temos que trabalhar e nós temos que dar visibilidade para aquelas que conseguem chegar lá, para animar um pouco os jovens negras de que é possível, mas que a luta é grande. Maravilha. Olha, tem aqui... O pessoal está gostando, adoidado, todo mundo gostando, falando mais um seminário muito esclarecedor. O pessoal está colocando um monte de coisa. Eu queria mostrar aqui para vocês, botar aqui novamente na tela o link de presença, porque eu sei que o pessoal fica aflito com isso. Vai estar até às 18h30 aberto, então não tem que ir agora correndo não, gente. Vamos ouvir a professora Márcia aí, depois, quando acabar, vai com calma lá, dá aquela confirmada básica e estamos juntos. Tá? Eu queria mostrar aqui uma coisa bacana, que é um livro interessante que a professora Márcia Barbosa contribuiu escrevendo, não sei se foi um capítulo, foi só um capítulo, Márcia? Não, foram 2. Deixa eu contar que a gente editorou. Conta Quem aí é pra que gente. editorou esse livro? Esse livro, lembra que eu falei para vocês que a gente tinha aquela união internacional, e aí quando a gente voltou do evento internacional, a gente criou um grupo de mulheres dentro da Sociedade Brasileira de Física. Acredito, o primeiro grupo de mulheres em alguma sociedade científica no Brasil. E aí, o que aconteceu foi que uma das atividades que a gente resolveu fazer, e aí está a Sônia Pinho, Ademir Santana, Renata Fuchal, a grande Elisa Baggio Sayatovic, a gente se reuniu e resolveu que a gente escreveu um livro com algumas histórias de mulheres cientistas, tá? E iam ter 2 partes, histórias de mulheres internacionais e histórias de mulheres nacionais. E que a gente ia construir a partir de pessoas que estivessem dispostas a contar essas histórias. Então, assim, vocês vão dizer, nossa, mas está faltando a fulana, está faltando a Beltrana. Está faltando porque a gente não achou quem contasse as histórias. E a ideia é fazer um micro resumo da vida dessa pessoa e contar a contribuição científica delas. Então, não podia ser um livro de historiador, é um livro escrito por cientistas, e a gente convidou cientistas que escreveram sobre isso. Né? E foi muito interessante, porque tu vai ver que muitas pessoas ali estão escrevendo, são pessoas que foram ex-alunos dessas mulheres. Então, tem um lado quase afetivo, conhecem profundamente a contribuição de cada uma delas. Eu escrevi 2 capítulos, um capítulo que era uma visão mais de dados e estatística, e a outra era sobre a Mary Lucy Cartwright, que é uma matemática / física, que durante a Segunda Guerra ajudou as forças, vamos dizer assim, do lado inglês, para resolver uma série de problemas tecnológicos, né? E ela era uma pessoa muito interessante, mas que também foi muito discriminada, como a maioria dessas mulheres. Então, foi uma experiência bastante interessante, essa da redação do livro. Maravilha, eu coloquei aqui, para quem não viu, deixa eu só colocar rapidinho aqui novamente
Tem um QR Code, o pessoal que está com o celular, quer conhecer esse livro Mulheres na Física, quer chegar lá para ver como é que faz, como é que chega, como é que vê, ó. É esse aqui, ó. Só apontar o celular com a câmera, já vai chegar direto lá na Amazon, onde você vê o livro. Tá? Eu queria destacar esse outro livro, Educadoras Matemáticas, Memórias, Docência e Profissão, organizado pelo meu querido amigo, o professor Wagner Rodrigues Valente, já veio aqui na Matemática Humanista, já participou de um programa lindo sobre história da educação matemática. Essa professora maravilhosa que está na capa é a professora Marta Dantas, né, que teve ela lá da Bahia, teve uma participação na ocasião do movimento da matemática moderna muito importante aqui no Brasil. Então, um livro que vocês devem conhecer também. Tá? Eu vou botar o link, eu não fiz foi o QR Code dele, porque eu sou um tapado. Eu sou um tapado, eu me esqueci de fazer, mas eu vou colocar depois o link na descrição do vídeo. E queria também compartilhar outra coisa muito bacana, Marcinha querida, que é o seguinte, o Meninas na Ciência, um prêmio, o prêmio Carolina Bori, da SBPC, a gente recebeu agora aqui na segunda-feira, o querido professor Ildeu, né, amigão da Márcia, deixou um beijo deste tamanho para a Márcia, que devolve igualmente gigantesco beijo para o professor Ildeu, deu um beijão, um beijo também lá para a Luísa também, olha, muito bacana. E tá aí na tela o QR Code para quem quiser, tem o edital já aberto para Meninas na Ciência. E aí é isso, gente, estou tão feliz de estar participando desse programa, eu sou um bocó. Eu fico todo feliz, Márcia. Mas a gente tem que, vamos dizer assim, quando a gente começa a ver que a gente não está sozinho, aí eu gosto de pensar que as pessoas estavam assim num estado de meio de depressão, de mau humor, tanta coisa ruim acontecendo, a pandemia, esse monte de coisa fascista em volta da gente, de atraso. Quando a gente percebe que a gente não está sozinho, não está sozinha, que assim, a gente está espalhado por todo o Brasil com o mesmo sentimento de vontade de construir um país com mais diversidade, nossa, é muito bom. A gente está se juntando, gente. É uma força muito grande. A gente junto, ninguém segura a gente e a gente vai fazer esse país ser o que ele deveria ser. Ó, a Edivane está colocando uma coisa aqui que é importante. Ó. Tenho aprendido que ser mulher é estar no grupo das minorias, usar o verbo luto diariamente. Exatamente, Edivane. É isso aí. Mas assim, é perceber que tu pode ter aliado, tu é minoria, mas tu pode achar aliados do outro lado. Então, assim, está disposto para fazer pontes. Vamos construir pontes. Do que é possível construir pontes. Tem limite para as pontes também, né? Mas aonde a gente puder construir pontes, vamos construir pontes, porque agora é o momento da gente se unir para fazer grandes transformações. Eu vejo uma sensibilidade hoje dentro do ambiente acadêmico que não existia 20 anos atrás. E essa revolução vem e a gente tem que estar preparado para instrumentalizar essa revolução, para trabalhar ela, para entender ela dentro de um contexto mundial, mas também dentro das nossas instituições. Maravilha. Daniele está colocando aqui. Parabéns, Márcia. Você é uma gigante, sua luta é incrível, grande inspiração. Obrigado. A Fernanda lembra da Hipátia, grande Hipátia. Olha aí que bacana. E muitos outros. Maravilha. E assim, ó, esse é um momento que eu me lembro muito. Eu pulei uma parte da minha fala, que eu trazia vários exemplos, eu me lembro muito da Hipátia, porque a Hipátia, ela nos recorda que na sociedade, muitas vezes, a gente avança, tá? Como acontecia em Alexandria. Alexandria, nós estamos falando do mundo antigo, nós estamos falando de uma mulher que era uma liderança em filosofia, mas também era uma mulher que observava o céu com instrumentos, ela mesma fabricava seus instrumentos, tinha uma escola. Então, assim, tinha havido um avanço, tinha essa biblioteca gigantesca. E, de repente, o atraso aterrissou e conseguiu colocar para fora tudo isso. Ou seja, foi para a Hipátia e disse, Hipátia, tu tem que calar a boca, e quando ela não calou a boca, espalharam fake news e ela foi assassinada. Então, de novo, fake news não é novidade, os poderosos do atraso vão usar isso para destruir as pessoas que conseguiram avançar. E
E na minha leitura, eu não sou cientista social, então ponho muitas aspas nas minhas leituras, mas na minha leitura, nós vivemos um momento mundial em que as mulheres e os movimentos negros tinham conseguido algum avanço. Tá? E aí vem esse movimento do atraso tentando nos retornar para o local aonde eles acham que a gente tinha que estar, tá? Que é o local da desumanidade, entende? Negro não é humano, mulher não é humano. E eu acho que está no momento a gente se apropriar dessa coisa que querem nos tirar. Então, se eu penso em ondas feministas, eu acho que agora é a onda feminista do corpo. Corpo é a última coisa que a mulher vai ter que definitivamente se apropriar. E eu vejo isso muito nas jovens. Tá? E o corpo é essa questão do assédio. O assédio é uma violência contra o corpo. Tá? A questão do aborto é uma violência contra o corpo. Todas as questões são as questões do corpo. E nós vamos nos unir em torno de construir essa apropriação do corpo das mulheres. E muito mais forte das mulheres negras, porque elas trazem consigo todo um outro referencial do mundo de trabalho, tá? Da escravatura. Então, assim, eu vejo essa construção acontecendo e ela não vai acontecer de cima para baixo, não vão ser políticas públicas que vão construir, mas elas vão se construir de baixo para cima, como a gente começa a ver acontecendo, inclusive em países politicamente tão desarticulados como os Estados Unidos. Então, assim, vão acontecer e vão acontecer aqui no Brasil. Quão rápido vão acontecer, depende de nós. Maravilha, tem uma colocação bem legal aqui do Pedro Mota. Coloca o seguinte, ó, o obscurantismo consegue revitalizar e reforçar a estruturalidade da misoginia em todos os meios, em particular no mundo acadêmico. Combatê-la é fundamental para garantirmos a desejada equidade. Exatamente. Então, assim, a gente... E eu não acredito que o que a gente tem que fazer agora é segurar... Sabe assim, quando alguém está atacando, que tu tenta segurar a linha... eu não acredito em segurar linhas, eu acredito em avançar. Então, assim, não estão querendo me tirar direitos, eu avanço para não só recuperar os direitos e ir adiante. Então, meu foco não é só na recuperação dos direitos. Meu foco é avante, porque ainda a melhor defesa é o ataque. Então, assim, nós temos que continuar a força para ir movendo essas barreiras, construindo o que não existia, além de garantir o que a gente já tinha conquistado. Maravilha. O Alexandre coloca aqui, Pedro Mota, o obscurantismo acaba de intervir na universidade que a professora Márcia atua. Lutaremos cada dia mais e pelas questões que já em tese estavam resolvidas. Lutar é preciso. Márcia, conta essa história para mim, pro pessoal. Assim, nós temos, vamos dizer assim, algumas coisas que as nossas universidades não conseguiram se estruturar quando puderam se estruturar. Nós tivemos um momento de grande visão de liberdade nas universidades, e nós mantivemos uma lei que diz que a universidade manda para o presidente uma lista tríplice de candidatos para a reitoria e que o presidente pode escolher qualquer um. Tá? Então, havia um acordo de cavalheiros, tá? Que o presidente sempre escolheria o primeiro da lista. Tá? Mas isso era um acordo. Isso não estava garantido pela lei. E como não estava garantido pela lei, o que o presidente tem feito agora é não escolher o primeiro da lista. Tá? Então, aí começa toda uma construção, e eu não vou nem discutir as pessoas que estão na lista, eu vou discutir o princípio da autonomia universitária. As pessoas podem até discutir como são feitas, quais os pesos, mas isso tinha que estar num pacote que é a autonomia universitária. Tá? Então, esse pacote nós vamos ter que construir. Então, aí vem de novo a minha visão. Tá? Escolher o terceiro da lista, eu vou me fixar em continuar lutando para ter a garantia do primeiro da lista, mas a minha luta é muito mais longe que isso. Eu quero que mude a regra para que seja garantido que a universidade tenha a autonomia de decidir quem é seu reitor ou reitora. Então, assim, algumas forças nesse país estão começando a conversar de maneira da gente levar para o Congresso a proposta, não de simplesmente derrubar essa pessoa que entrou, mas de garantir que daqui para diante a universidade terá autonomia para indicar o seu reitor, a sua reitora.
A construção interna dessa autonomia. Como vai ser essa autonomia? Paridade, não paridade? A universidade vai decidir. Isso é uma construção. De novo, a gente vai ter que fazer isso coletivamente, no país inteiro, vai ter grandes discussões, a gente vai ter que entender por que é tão importante que as universidades tenham autonomia em países em que a gente tem uma democracia tão frágil quanto o Brasil. E eu diria todos os países da América Latina, porque as universidades são instituições de Estado e não de governo. Então, assim, espero ter um debate rico. Na semana que vem a URGS vai começar, nós vamos ter uma live exatamente falando sobre autonomia do ponto de vista acadêmico, não apontando o dedo, chamando pessoas, mas do ponto de vista acadêmico, para começar essa construção, que é transformar cada universidade na sua própria gestora e indicando quem vai gerir a universidade. E isso vai ser uma luta. É por isso que eu digo, luta para mim é verbo, é uma luta. Não uma luta contra a pessoa que assume, mas uma luta contra o princípio de a gente ter uma universidade que não tem autonomia. Maravilha, Márcia, obrigado. O pessoal está gostando aqui muito da fala. Eu queria pedir, Márcia, você que você é ocupado, está muito envolvida com isso, mas se você se lembrar, eu de repente até te mando um e-mail, se você mandar o link da live para a gente compartilhar lá na comunidade da Matemática Humanista, lá no Facebook. A gente está com quase 20 mil pessoas seguindo lá a gente. Nossa, não, vou mandar sim. O grupo esse, ele tem página no Facebook, a gente se chama Somos URGS, o que organiza, mas é aberta para todo mundo, entre no Facebook, que vai estar lá no Facebook. Deixa eu botar aqui, Somos URGS, tá. Deixa eu mandar o link do... Deixa eu ver se eu consigo. Eu consigo mandar para vocês um... É isso aqui, ó. Somos URGS, mas deixa eu só tentar compartilhar. Eu não consigo pôr arquivo aqui, consigo no chat? Não. Você pode quiser mandar um link depois no... Eu te mando um link que aí tu pode compartilhar. Mostra o pessoal ciente. Específica do Facebook, porque eu acho que é uma discussão que ela não é uma discussão URGS, Nós vamos trazer especialistas sobre autonomia. Eu acho que é uma discussão universidades, e eu não vou dizer nem só federais, universidades públicas brasileiras, em que a gente tem que entender o contexto, o que significa essa autonomia. Eu acho que eu consigo colocar no chat o link para o Facebook. É Consumo Somos URGS, a página do Facebook. E lá na página vai estar, já está divulgado, mas vai ser semana que vem, na quinta-feira, às 19 horas, e vão ter 2 especialistas sobre o tema, eles vão falar sobre o tema, não é só falar sobre a vida da URGS, que está falando mal do fulaninho, nós vamos falar dessa questão, porque a autonomia é um instrumento tão importante e que a gente vai precisar construir em cada uma das universidades. Eu estou demandando que a URGS faça uma estatuinte. Assim como a gente teve uma constituinte, nossas universidades têm que construir seus estatutos novamente, mas com uma visão de autonomia. E aí a gente se protagoniza como autonomia e empurra o Congresso para nos dar aquilo que a gente deseja, que é essa demandada autonomia. Marcinha, um beijo. Quiser dar algumas palavras finais para o pessoal, tem só agradecimento. Quero sim, uma palavra de ânimo, de uma pessoa que passou por um momento pior no Brasil, que foi a ditadura militar. A gente saiu, a gente se manifestou, a gente se juntou, unimos forças e nós derrubamos a ditadura. Nós conseguimos conquistar avanços enormes na democracia acadêmica. A gente conseguiu falar um pouco de diversidade, a gente conseguiu abraçar as populações mais carentes. Então, foram anos, não foi em 2 minutos que a gente conseguiu tudo isso. Então, temos energia, e vamos lembrar que juntos e juntas podemos. Queridos, tá todo meu tio um piripaque danado aqui, mas deixa eu agradecer. Um beijo. A gente tem problema, mas a gente não para, não é isso, Marcinha? É isso aí. Beijo. Pessoal, até a próxima, então. Muito obrigado por tudo.